Olá, seja bem-vindo ao da CanaCast, um podcast da RPA News Cana e Indústria. Eu sou a Natália Querubim e hoje a gente vai falar de um assunto bastante sério, né? A gente teve nos últimos tempos aí incêndios gravíssimos que atingiram os canaviais e a gente vai falar sobre correção e nutrição de solo, né? Como que isso é importante para os canaviais. Para falar sobre como fazer uma boa correção e adubação, a gente vai falar agora com o Matheus Costa. Ele é engenheiro agrônomo e ele é especialista da Viter. Matheus, seja bem-vindo ao da CanaCast. Muito obrigado, Natália. Bom, eu queria te fazer uma perguntinha. Eu queria que você começasse explicando um pouquinho para a gente, para os telespectadores, né? Qual que é a importância do que a gente chama de correção do solo para a cultura da cana-de-açúcar, né? Quais são os nutrientes que normalmente eles são demandados nessa operação de correção e fertilização do solo? Aí a gente pode considerar tanto cana-soca ou até mesmo renovação de canavial. Bom, Natália, eu acho que a correção é inegociável, né? Pensando assim em qualquer cultura, não só para cana-de-açúcar, né? Porque eu acho que é o único momento ali que você vai colocar alguns nutrientes, como você falou, por exemplo, pensando aí no próprio calcário, né? Na calagem em si, que pode ser feita com calcário, com óxido, que ali você vai fornecer, né, o cálcio e o magnésio para a planta, né? Uma segunda prática aí que a gente faz na correção de solo, né, na fase de correção, é o uso do gesso agrícola, né, o fosfogesso, que a gente está acostumado a utilizar, que além de fornecer o cálcio, também, né, ele também vai fornecer o enxofre. E uma outra prática que a gente tem aí para correção de solo, né, na fase de cana-planta, vamos dizer assim, é a fosfatagem, que é o uso de fósforo, né, fosfato, para aumentar os níveis de fósforo no solo, né, assim disponibilizando aí mais nutrientes para a planta, ajudando ela a crescer mais vigorosa, vamos dizer assim, né. E pensando já na cana-soca, a gente pode fazer a mesma correção de solo, né, depois aí de uns 3, 4 cortes que a cana vem extraindo, exaurindo um pouco do solo, ali, tirando um pouco do cálcio e magnésio do solo e acidificando também esse solo, né, por essa extração de cálcio e magnésio e pelo aporte de fertilizantes que você também faz, né, acaba gerando uma acidificação no solo. Você também pode usar o cálcio, né, o calcário ou o óxido para fazer a correção desse solo. Então, nessa fase de correção é muito importante, porque eu vejo assim como é o único momento que você consegue colocar esses nutrientes para a cultura e em profundidade. Pensando na cana aí, que é uma cultura semi-perene, que a gente fala, né? Que fica aí de 5, 6, 7, 8, até 10 cortes alguns produtores conseguem tirar, né? Então, é muito importante você colocar esse calcário, essa calagem, fazer essa calagem para cana-de-açúcar, né? Fornecer cálcio, magnésio, corrigir o pH do solo, neutralizar o alumínio tóxico na planta, né? Então, e colocar esse produto em profundidade é mais importante ainda, né? Porque onde tem esse perfil de solo corrigido, a cana vai crescer muito mais vigorosa, né? Ela vai buscar mais profundidade de solo, vai buscar mais água, assim, crescendo melhor e resistindo um pouco mais o estresse, né? Até te falar sobre isso. O clima, chuva, seca, influencia e chega a impactar essas correções também, até a absorção de nutrientes? Sim, ela tem um impacto significativo, né, na correção de solo e na absorção de nutrientes, né, pensando na cana-de-açúcar. Pensando na chuva, né? Se for muita chuva, você tem alguns problemas de lixiviação de alguns nutrientes, né? Como potássio, por exemplo, ele é muito lixiviado, né? Quando você tem altas pluviosidades, você acaba lixiviando esse potássio do que está no solo e acaba não disponibilizando para a planta, né? Quando falta seca, ela não consegue absorver esses nutrientes, né? Porque a maioria dos nutrientes absorvidos pela planta é via raiz, principalmente via raiz, né? E captação via ou fluxo de massa ou interceptação pela raiz. E precisa ter água para ocorrer essa captação, né, dos nutrientes. Então, a seca prejudica muito. E além também, por exemplo, temperaturas extremas que a gente tem tido ocorrido aí ao longo do tempo, né? Gera um estresse para a planta, né? Então, ela está acostumada ali a trabalhar até numa temperatura de 30 e poucos graus. E sendo que quando você passa da temperatura, ela começa, fecha os estômagos, que a gente fala, né? E ela para de fazer a fotossíntese, ou seja, ela para de crescer. Então, acaba prejudicando muito esse crescimento da planta, essas temperaturas altas, né? Então, assim, o produtor tem que se preocupar com essa janela aí muito, muito certinha para fazer renovação, né? E esse plantio. Sim. A cana tem várias épocas bem definidas, assim, de fazer o plantio, né? A renovação das áreas, fazer o preparo, fazer o plantio e fazer os tratos culturais também. Por exemplo, a janela de plantio vai muito de acordo com a chuva, né? Então, a gente pega aí de mais ou menos de setembro a fevereiro, março, estendendo um pouquinho até maio, dependendo da região, né?
E os tratos em cana-soca, geralmente é o ano todo, mas eles dão preferência para épocas mais úmidas, né? E o preparo, a gente precisa ter um solo bem friável, vamos dizer assim, bem fácil de manipular ele, né? Então, você procura também as épocas mais úmidas, né? Pra você ter um melhor revolvimento, um melhor trabalho no solo. Ô, Matheus, com relação a... Eu vou emendar uma pergunta que não estava no nosso roteiro, mas é que eu lembrei muito sobre a irrigação, né? Sim. A gente tem algumas áreas irrigadas por gotejo, ou mesmo às vezes usando pivô. Sim. Nessas áreas, a correção, ela é feita também com certo cuidado por conta da questão da água ou não? Não, na verdade, a água até ajuda na correção do solo, pensando no efeito do calcário, né? Quando você faz uma aplicação de a calagem, né, em si, você faz o revolvimento, você incorpora esse produto no solo, e para ele ter reação no solo, ele precisa ter uma certa umidade no solo. Não só o calcário, mas como o óxido também. Então, você precisa de uma umidade no solo para esse produto reagir e para ter essa correção efetivamente no solo, né? Então, para elevar o pH e diminuir a toxicidade do alumínio. Então, você precisa dessa umidade, e quanto mais umidade no solo, é melhor, é mais benéfico para a reação do calcário. Então, a irrigação até seja, de certa forma, para a correção é positiva, né? É positivo. Bom, esse final de semana, o setor aqui, Canavieiro do Centro-Sul, São Paulo especificamente, passou por um dos maiores incêndios aí da sua história. Como que você acha que isso vai afetar o solo desses canaviais, né? E até mesmo a disponibilidade de nutrientes? Porque eu acho que os produtores já fizeram, muita gente já fez tratos culturais pós-colheita agora, né? Ou estavam fazendo renovação de algumas áreas. Como que você acha que isso vai prejudicar? Pensando aí na queimada propriamente dita, né, é muito prejudicial, né? Porque você tinha toda uma matéria orgânica ali no solo, aquela palhada ali, querendo ou não, é uma matéria orgânica para a cana, né? Que você diminui ali os impactos para a cultura, né? Então, você queimando aquilo lá, você deixa o solo exposto, né? Fora que as altas temperaturas também impactam na microbiologia do solo. Então, essa redução da matéria orgânica aí, então, já começa a afetar muito a fertilidade do solo, né? Uma vez que você tinha toda aquela palhada para decompor e virar e transformar tudo em nutrientes de volta para a cana, né? Porque, querendo ou não, essa palhada são nutrientes que a cana exportou e extraiu do solo e que seria devolvido ao solo. Então, você não vai ter esse retorno para o solo. Então, é um gasto maior, né? Então, depois aí, você tem uma diminuição da atividade microbiana. Então, que essas altas temperaturas que o incêndio tem, né? Provoca esse impacto na microbiota do solo, né? E meio que dificultando esse processo aí da reciclagem de nutrientes, podendo levar uma redução aí da disponibilidade de nutrientes para a planta, né? E você acha que o pessoal, então, vai ter que reaplicar, né? Muita gente vai ter que fazer reaplicação. Sim. Quando você faz por exemplo, essas áreas que já haviam sido colhidas e acabaram sendo incendiadas, né? Algumas vezes os produtores já tinham feito os tratos culturais que deviam. Por exemplo, uma aplicação de inseticida, uma aplicação de um fungicida, uma aplicação de um fertilizante, ou até mesmo uma calagem, uma gessagem. Esse produto, né, que foi pego pelo incêndio, ele acabou se perdendo. Então, ele vai ter que refazer todos esses tratos culturais da área. Então, é mais um gasto, mais um tempo, mais um orçamento aí que não estava esperado para o produtor, né? Sim, com certeza. Bom, aí para entrar um pouco na tecnologia que a Viter desenvolveu, né? Desenvolveu um produto um pouco mais completo para correção de solo, com óxido de cálcio, mais magnésio. Eu queria que você me contasse um pouco dessa tecnologia e qual que é a ação dela em cana-de-açúcar, né? Na cana, né? Sim. Desses dois componentes, no caso. Então, a Viter desenvolveu a Calfértil, né? Que é o nosso óxido de cálcio e magnésio. O óxido, né, também é conhecido como a cal, essa mesma cal que a gente usa, vamos assim, para construção civil, né? É o mesmo produto, só que ele passa por um outro processo, mas é basicamente o mesmo. Tá, e como que a gente desenvolveu esse produto? O calcário, né, a rocha, o carbonato de cálcio e magnésio, ele já é pronto na natureza, ele tem disponível na natureza, ele é só uma rocha. Enquanto o óxido, ele não existe na natureza. Então, a gente pega essa brita, esse carbonato de cálcio e magnésio, passa por um tratamento térmico, que a gente chama de calcinação. A gente tem os fornos específicos nas nossas fábricas que faz esse processo de calcinação, chegando aí até 900 mil graus Celsius. Nesse processo, o carbono, né, o carbonato que estava no calcário sai e fica ficando só o óxido de cálcio ou o óxido de magnésio. E então, com esses dois elementos, né, então, são muito essenciais pensando na cana, né, o cálcio e o magnésio. O cálcio aí está muito mais ligado a desenvolvimento radicular, né, como eu falei no começo, onde tem cálcio no solo vai ter presença de raiz. E está muito também ligado
a estrutura celular, né, a parede celular da cana, que enrijece ali a célula da cana, né, a célula enzimática, enquanto o magnésio já vai atuar muito mais na questão fotossintética da planta, né, na fotossíntese diretamente, porque ele faz parte da síntese da clorofila e de algumas proteínas dentro da cana, né, e também ele ajuda em algumas... o magnésio ajuda na defesa da situação de estresse abiótico, como alta temperatura, é isso. Seca, por exemplo. Seca, sim, principalmente. E, então, o uso desse produto, né, durante esse período é de suma importância, né? Pensando assim, visto que uma planta bem nutrida de cálcio e magnésio, ela vai colocar a raiz em profundidade, vai buscar mais água em profundidade, então ela vai se ficar mais resistente aos estresses, né? Então, o uso do magnésio agregado ao cálcio é muito bem-vindo para a cana. Né? Então, eu vou emendar, porque eu queria que você explicasse um pouquinho também, que eu acho que muita gente fala, calcário, né? Qual que é a diferença desses calcários que a gente tem no mercado? Hoje vocês têm o óxido de cálcio com magnésio, mas a gente tem outros tipos de calcário, né? Sim, hoje a Viter, além do óxido de cálcio e magnésio, a gente também trabalhamos com calcário. A Viter começou com o calcário Itaú, é um produto aí, acho que mais de 40 anos no mercado. Hoje o calcário são basicamente 2 tipos, né, que a gente tem. Na verdade, são 2 tipos, depois 2 tipos de granulometria. A gente tem o calcário calcítico, que ele é, se não me engano, até 5% de magnésio, um alto teor de cálcio e até 5% de magnésio. A gente tem o dolomítico, hoje, que é o mais comum que é usado em cana, né? Então, ele tem um teor relativamente alto de cálcio e de magnésio aí de 7 a 22% de magnésio. Nesse calcário. E depois essa rocha, né, o calcário que a gente fala, o carbonato, ele tem 2 tipos de moagem que a gente chama. Tem a moagem com moinho de martelo, que é esse calcário mais convencional que a gente tem aí, que fica um PRNT de 85, mais ou menos. E a gente tem o calcário moinho de bola, que a gente chama de calcário filler, que é um calcário bem fino e muito reativo. Então, hoje são esses segmentos que a gente tem em produto de calcário. Já o óxido, eu gosto de falar que é um passo a mais que o calcário. A gente pega esse calcário, passa para tratamento térmico e aumenta a disponibilidade desses nutrientes, do cálcio e magnésio. Então, pensando assim, a gente vê o óxido, né, como eu falei, um passo a mais. E com esse tratamento térmico que a gente passa o produto, ele fica muito mais reativo que o calcário. Enquanto o calcário vai demorar mais ou menos 30 a 90 dias para reagir no solo, de 60 a 90 dias para reagir no solo, dependendo da granulometria dele, o óxido, de 20 a 30 dias, ele já está reagindo no solo. Tá? Então é muito mais rápido. Muito mais rápido. E também ele precisa de uma lâmina de água, uma irrigação menor para reagir. Enquanto o calcário, você precisa de uma certa umidade. Um pouco mais de água, umidade. Isso, mais tempo também, né? Tá. Então, isso que define se você, por exemplo, na hora de escolher um produto, você vai decidir por isso, né? Maior rapidez. Isso. Por exemplo, a gente gosta muito de falar, eu tô sem tempo para fazer meu preparo, eu preciso já plantar daqui 20, 30 dias. Vai com o óxido, porque você aplica agora, daqui 20, 30 dias, dependendo da irrigação, você já tem a reação no solo ali, corrigindo o pH. Fazendo todo o serviço que a correção deve fazer. Não, se eu tenho tempo, eu consigo esperar, eu tenho uma janela maior, você pode ir de calcário tranquilamente. Perfeito. Eu queria entender essa diferença aí. Isso, só que além do que a gente gosta de falar, né? A gente consegue usar o calcário e o óxido junto no mesmo plantio da cana. E elas vão ter que função? O calcário ele vai entrar na correção de solo, propriamente dita, né? E já a cal fértil, o óxido, a gente fala, ele entra muito mais como fertilizante. Ele tem a gente gosta de falar que a gente tem essa dupla aptidão, né? Tanto ele pode ser usado como corretivo, mas também ele pode ser utilizado como fertilizante. Perfeito. Então, ter 2 componentes como óxido de cálcio e magnésio juntos, eles vão impactar na velocidade de correção, que você já comentou, né? Que acaba que ele é um pouco mais rápido, né? Mas vai impactar no custo também da correção? Então, pensando primeiro nessa pergunta aí de ter o cálcio e o magnésio junto, né? Se a gente pegar o calcário, né? A gente tem uma tabela que a gente gosta de usar. Por exemplo, eu precisaria, com 100 quilos, eu faço a correção. Com 100 quilos de carbonato de cálcio e magnésio, eu faria uma correção desse solo aqui. Se eu utilizar o óxido, esse valor chega a cair até 1/3, 1/4 do valor do uso da correção. Só que em contrapartida, como o óxido passa por um tratamento térmico, o custo ele aumenta em relação ao calcário. Sim, então ele tem uma tecnologia agregada ali. Por isso que a gente gosta de posicionar o óxido não como um corretivo em si, mas como um fertilizante.
Porque aí o custo acaba sendo viável para o produtor e se paga, né, essa aplicação do óxido. E então tem toda essa resposta, né, do óxido. Ele tem uma rápida velocidade de correção, uma rápida disponibilidade dos nutrientes para a cultura, né, para o cálcio e magnésio. E o tempo de resposta também é menor, né? Perfeito. Vocês também desenvolveram uma tecnologia que chama OptiMix, né? Que daí ele vem com óxido de cálcio, magnésio, mais o gesso agrícola, mais enxofre, certo? Não, mais Não, ou na menos... verdade é o calcário, Isso, e mais o gesso agrícola, né? Isso. E aí vem com adição de enxofre, é isso? O gesso agrícola já vem com enxofre. Ah, legal. Então, quando a gente fala de OptiMix, a gente fala de 3 macros secundários que a gente chama dentro da agricultura, né? A gente fala de cálcio, magnésio e o enxofre. Então, o cálcio e o magnésio veio do calcário, o enxofre veio do gesso e o gesso também tem o cálcio, que é o sulfato de cálcio. E é legal que dentro do OptiMix, a gente tem 2 tipos de cálcio, 2 tipos disponíveis para a planta de cálcio, um com uma rápida liberação, que seria o sulfato de cálcio dentro do gesso, e uma de resposta mais lenta, que seria o carbonato de cálcio do calcário. Então, essa casadinha que a gente fez de calcário mais gesso, dentro de uma mistura homogênea, né? A gente precisa falar bem pro produtor que esse produto é uma mistura homogênea. Então, esse produto, a gente faz a moagem desse produto dentro da nossa fábrica, junta com o gesso dentro do misturador industrial. Então, aquilo que a gente se propôs a fazer ali, as misturas que a gente tem, né? Porque a gente trabalha com 3 tipos de mistura. São 3 tipos de proporções, vamos dizer assim, né? Então, de cada produto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Um dos que a gente mais vende, né? Que a gente mais recomenda é o 2-para-1. O que é esse 2-para-1? A gente tem 2 partes de calcário para uma de gesso. Então, essa mistura dentro da nossa empresa, dentro da nossa fábrica, a gente garante que é 100% homogênea. Então, é diferente... Garante maior absorção, essa homogeneidade, você quer dizer? Sim, melhor absorção, melhor dispersão na área ali, né? Então... A gente consegue colocar a mistura exatamente onde a cultura precisa, né? Perfeito. E eu queria saber qual que é a ação dela, né? Quando que você opta, por exemplo, por usar esse que já tem o gesso agrícola, né? Na correção, ou você usa primeiro, por exemplo, eu posso usar o produto, o Calfértil, e depois usar o OptiMix? Em que momentos que eu opto, que eu posso optar, que vocês indicam, né? A indicação, acho que é. Sim, o óxido, a gente gosta de recomendar ele em 3 partes, assim, vamos dizer assim, 3 recomendações em cana-de-açúcar. A primeira seria num preparo de solo mais em profundidade, junto com a operação de subsolador. Então, a gente faz a subsolagem aí de 50 a 60 centímetros de profundidade, utilizando o óxido, porque aí a gente vai conseguir fazer a distribuição desse cálcio, desse magnésio no perfil de solo, que é o único momento que você vai conseguir fazer isso para a cultura, enquanto a calagem vai ficar ali em 25 centímetros de profundidade, né? Então, você tem o óxido até 40, 60 centímetros de profundidade. Então, você consegue distribuir bem esse perfil de solo para a cana-de-açúcar, né? Um segundo posicionamento para o óxido, para Calfértil, seria no fundo de suco, fazendo a famosa sala VIP que o professor Gaspar traz para a gente, o professor Gaspar da UFO. O que é a sala VIP? A sala VIP é você preparar aquela área que vai ser embaixo do tolete da cana, porque você planta o tolete, né? Então, tem toda aquela área ali que geralmente não é corrigida. Então, antes do plantio seria, né? Junto com o plantio. Junto com o plantio. Sucou, eu já aplicou. Ponho o óxido, já ponho vai um pouquinho de terra, vai o adubo, vai o tolete e fecha. E ali. Essa sala VIP que o professor traz é preparar realmente o tolete, essa área ali para o tolete ir para frente. Porque ali você vai estar com um pH corrigido, você vai ter uma melhor absorção de nutrientes pela planta, então você vai estar fazendo a famosa sala VIP que a gente pega nos aeroportos aí mesmo para a planta. Um terceiro posicionamento para o óxido seria na cana-soca também. A gente consegue recomendar o óxido como fertilizante, não, aí já pensando mais como fertilizante mesmo, para repor naquele primeiro ano, segundo, até o terceiro ano, o repor com que aquela cana extraiu. Então, geralmente, aí falando um pouquinho de números, uma cana que produziu 100 toneladas por hectare, se não me falha a memória, ela vai estar extraindo 87 quilos de cálcio e 49 quilos de magnésio, segundo os estudos. Então, você fazendo as contas, você com 300 quilos, 260 quilos de Calfértil, você consegue repor esse nutriente para a planta. No período que a cana precisa, né? Isso, no período que a cana precisa.
Aí, falando um pouquinho de Optimix, nós gostamos de recomendar... Na verdade, não tem uma recomendação fixa pro Optimix, né? Ele atende a demanda do produtor. Tem muitos produtores e usinas que travam a dose. A gente fala, põe uma tonelada de calcário, põe uma tonelada de gesso. Aí a gente tem essa fórmula que atende essa dose fixa do produtor. Tem produtor que gosta de utilizar em função da extração do enxofre. Se eu não me engano, a cana extrai 50 quilos de enxofre a cada 100 toneladas produzida. Então, você faz as contas lá com o Optimix para fornecer essas 50 quilos de enxofre que a cana retira. E uma terceira recomendação seria você travar a dose também, colocar 1,5 tonelada por hectare para fornecer cálcio, magnésio e enxofre para a planta. E aí isso seria na renovação? Isso seria na cana-soca. Já na cana-soca Na cana-soca. Você pode utilizar também na renovação, mas muitos produtores preferem usar o calcário e o gesso separado ainda e deixar a correção em profundidade com óxido. Por que será? Assim... ainda tem muitos estigmas, né, que os produtores trazem. Tem muita coisa ainda que vem dos estudos, né? Que eles falam que calcário mais gesso não funciona, tem uns que falam que calcário mais gesso funciona, então tem muito paradigma para ser quebrado ainda nesse posicionamento de misturas em plantio, né? Mas eu acredito que dê para trabalhar sim, trabalhar com Optimix aí, utilizando as fórmulas que a gente conhece para correção de solo, acredito que ele se encaixa bem. Um jeito de se recomendar o Optimix pensando para o plantio, né? Por exemplo, o pessoal recebe a análise de solo, tô precisando de tantas toneladas de calcário, tanta tonelada de gesso. Aí pega uma fórmula do Optimix que encaixe dentro dessa necessidade e utiliza o Optimix. Perfeito. É isso que eu até te perguntar. Isso acaba, de certa forma, quando você tem calcário mais gesso numa operação só, você consegue trazer redução de custo também ou não? Sim, Por exemplo, se eu não aplico só calcário e só gesso separado, eu tenho 2 operações, né? Sim, uma vez que é uma mistura homogênea, né? Pensando assim, você ia fazer uma aplicação de calcário e mais uma de gesso. Então, você teria uma disponibilidade de uma maquinária aqui, depois uma disponibilidade de maquinária aqui, você ia ter uma entrada aqui, uma segunda entrada aqui, um pisoteio aqui, um segundo pisoteio aqui. Então, utilizando o Optimix, né, a mistura homogênea, você faz uma entrada só. Então, além de reduzir tempo, está reduzindo custo e reduzindo maquinário. Sim. Então, você tem muito mais agilidade no preparo de solo e na correção do seu solo ali, na aplicabilidade do produto em si, né? E com relação... Bom, a gente fala um pouco de plantio agora, né? A gente tá chegando aí meio, daqui a pouco quase fim de safra, tá cedo ainda para dizer, mas o pessoal já tá começando a planejar o seu plantio de cana da temporada que vem. Eu queria que você falasse um pouquinho, aí falando um pouco de benefícios do uso de correção de solo, aí mais focado em renovação e até no plantio de cana, né? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar nessa aplicação, aí falando mais específica a aplicação, para você ter uma melhor absorção do produto, né? Um melhor aproveitamento desses nutrientes no solo. Então, falar os principais cuidados que a gente vê assim é fazer a análise de solo. Eu acho que é fundamental. Não trabalhar com dose, com fonte da minha cabeça, sabe? É trabalhar com realmente o que o solo precisa. Porque você fazendo uma análise de solo, você levando para o seu consultor ou o próprio pessoal da usina, né? Ali você vai ver, você vai colocar o que realmente o seu solo precisa, nada mais e nada menos. Eu acho que esse é o principal cuidado, é fazer a análise de solo e colocar o que realmente o seu solo precisa, né? Alguns outros cuidados também é a aplicação em si, né? Você tomar um cuidado com a aplicação, esperar a melhor hora do dia para fazer, tomar alguns cuidados. Eu acho que isso é garantir a eficiência do produto e garantir a melhor absorção do produto para a planta, né? Eu acho que isso são fundamentais. E também seguir as normas de segurança, né? Tem alguns produtos que precisam de algumas norminhas, algumas coisas para serem aplicados, né? E também o armazenamento do produto em si também, né? Quais são os cuidados na questão de armazenamento? Isso, falando Quanto um pouquinho... tempo esse produto fica armazenado numa usina ou num produtor? Então, falando em óxido, vai variar um pouco, porque muita usina tem os barracões próprios para armazenar os óxidos, né? Então, o que a gente recomenda hoje é você colocar um tablado, pode ser de pallet, colocar o óxido em cima para ele não ter contato com o solo, né, com a água, porque como o óxido é muito reativo e ele reage com água, então você precisa tomar um certo cuidado e esconder ele da umidade, vamos dizer assim. Então, tomar esses cuidados de afastar ele da umidade
O calcário, a gente não tem problema de deixar ele no tempo, né? Até o pessoal prefere. Geralmente a gente vê, né, quando passa no Isso, canavial. você vê bastante os montes de calcário, um monte de gesso ali, para facilitar também o manejo do produtor, Reduzir né? custo de transporte, Exatamente, né? porque geralmente os transportes, né, a logística já deixa ali na sede da fazenda, ou já deixa ali onde vai ser perto, onde vai ser aplicado, para facilitar o transporte. Já o óxido, como ele é vendido em big bag, né, então a gente entrega, por exemplo, na sede da usina, eles armazenam e depois esse produto vai ser levado ali para ser consumido na hora. Então, dificilmente você vai ver um bag ali do produto no tempo, né? Então, esses são os cuidados que o pessoal deve tomar. E a Viterra, assim, era até uma última pergunta, mas eu vou deixar aberto para a gente até depois continuar o Sim, bate-papo. vamos. Eu queria que você falasse um pouquinho também da questão da assistência técnica, né? Porque a gente tem muita usina, a gente tem agrônomos nas usinas e tudo mais, mas eu acho que assistência técnica e para o produtor, principalmente, às vezes um pequeno produtor de menor, que tem uma área menor e tal, às vezes ele não tem um agrônomo ali para ajudar ele. Como que vocês trabalham essa questão, né? Como é que a Viterra atende o segmento nessa questão? Então, hoje a Viterra conta com uma equipe aí bem robusta, né? A gente vem aumentando a equipe a cada ano. Quando, se não me engano, quase 1 ano e meio quando eu entrei, a gente tinha 40, 50 pessoas. Hoje a gente já está com quase 80 pessoas no time. Então, esse suporte agronômico e comercial que a gente tem é bem importante, né? A gente trabalha aí com, se não me engano, são 8 fábricas que a gente tem para atender o Brasil todo. Tanto com calcário, tanto com o óxido e com a mistura, né? Então, a gente preza pelo suporte. Eu, particularmente, gosto de ir nas usinas, de ir lá receber o produto junto com o produtor, ver a qualidade do produto que está vindo, sendo entregue ao produtor, acompanhar uma aplicação, ver se está correndo tudo bem, se ele tem alguma dúvida de usar o produto, se ele está seguindo a recomendação, se ele está fazendo a regulagem certinho do implemento. Eu, particularmente, adoro esse processo, sabe? De estar ali no campo com o produtor, acompanhando, vendo o resultado. Eu sempre gosto dessa parte, sempre gostei, né? Dessa parte de assistência técnica. Vocês têm uma equipe grande hoje. Vocês atendem que áreas hoje? Centro-Sul, basicamente? Ou atendem outras regiões? Nordeste também? Sim, a gente atende Sul, Centro-Norte, Centro-Brasil. A gente atende o Brasil inteiro, Aliás, eu até queria que praticamente. você contasse um pouquinho quem que é a Viter, né? Sim. Você fala um pouco do Calcário Itaú. Eu acho que eu queria que você me contasse um pouco dessa história também. Então, a Viter nasceu em 2020, se não me falha a memória. Antes, hoje a Viter é dentro da Votorantim Cimentos, né? A gente é a marca agro da Votorantim Cimentos. Então, em 2020 nasceu a marca da Viter, né? Mas antigamente, há 40 anos atrás, se não me falha a memória, a gente tinha só o calcário Itaú. Então, o pessoal... Muito famoso, inclusive, muito usado. Sim, né? o pessoal brinca, lá vem os meninos do calcário Itaú. Então, até hoje ficou, né? Os meninos do calcário Itaú. E aí, conforme o tempo, se não me engano, a Calfértil, o nosso óxido, foi o segundo produto a ser lançado. Eu acho que são 20 anos, se eu não me engano. Aí nasceu essa necessidade da Votorantim Sementes meio que colocar uma marca exclusiva para o agro, né? Para atender esse ramo. Meio que querer sair um pouco do cimento e vincular mais ali para o agro, né? Focar mais no agro. E aí hoje vocês atendem a região Centro-Sul, que você falou? Sim. Atende usinas produtores do Nordeste também? No Nordeste a gente vai começar a atender, a gente está querendo colocar alguns campos de trabalhos lá. Mas basicamente a gente atende o Sul, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, a gente atende tudo essa parte aqui do Brasil. A gente, como eu falei, a gente tem 8 fábricas no Brasil espalhadas. A gente tem em São Paulo, a gente tem em Paraná, a gente tem em Mato Grosso e no Tocantins. A gente tem 8 fábricas, né? Algumas fábricas têm apenas o calcário e a mistura, as outras fábricas já têm todo o portfólio. Então, a gente está atendendo o Brasil quase inteiro. Perfeito. Aí, para finalizar a minha última pergunta, e depois eu deixo à vontade para você, se você quiser comentar alguma coisa, eu queria que você me falasse, você com a experiência que você tem de usinas e produtores de cana, quem está fazendo a correção bem feita? Quem está fazendo a nutrição bem feita? O que está fazendo? Tem algum segredo para ter uma ótima operação nessa parte de correção? Até que você tem visto, por exemplo, algum cliente seu que tenha tido algum resultado até em produtividade, né? Aí, você tem observado alguma coisa desse tipo nos clientes que vocês têm hoje? Olha, Natália, o pessoal tem buscado muita tecnologia e além de fazer o básico bem feito, vamos dizer assim. Que é o feijão com arroz que eles falam. Exatamente. Uma boa correção de solo, uma boa correção de perfil de solo, usar o gesso, usar todas as tecnologias que a gente já vem dentro da cana, né?
Então, agora saiu alguns estudos novos. Eu participei do simpósio de cana que teve em Piracicaba, agora esse tempo atrás. E muita coisa nova vindo, né? Até na coisa mais antiga que a gente veio fazendo, que é a correção de solo, previamente dita, né? O professor Cruciol trouxe aí alguns dados bem interessantes, algumas atualizações do uso do calcário. Uhum. Então, ele fez alguns trabalhos aí pensando, utilizando até o dobro da dose recomendada, tendo bons resultados. Então, certo, tá em pesquisa ainda, a gente também está pesquisando isso, mas já é uma boa sinalização para o mercado, né? Que dobrar a dose, usar mais calcário seria uma boa iniciativa desde o começo. Mas o pessoal vem fazendo o básico bem feito mesmo. Perfeito. E esperando chuva, né? Esse ano foi meio difícil, mas ano retrasado foi muito bom pro pessoal. Teve um ano mais normal, né? Sim, foi muito bom. Eu lembro que eu morava aqui em Ribeirão ainda. Lembro que fiquei o mês de dezembro inteiro dentro de casa, porque eu não conseguia sair, porque era só chuva. Só chovia. E o pessoal tá rodando aí, nem precisa vir e tal. Eu sei que o final do ano foi muito bom pra turma. Questão de água, né? E esse ano já foi um pouquinho mais complicado, né? Agora é esperar, né? Matheus, eu queria agradecer a sua participação. Queria saber se você quer deixar mais algum recado para os nossos produtores, usinas de cana, alguma coisa que a gente não tenha comentado aqui. Bom, Natália, eu gostaria de falar pro pessoal investir muito na correção de solo, né? Porque eu acho que é a única fase que você vai conseguir colocar o cálcio magnésio em profundidade onde a cana precisa. Pode ser com calcário, pode ser com óxido, pode ser com a mistura. Então, mas não deixe de utilizar e fazer bem feito. Eu acho que fazendo esse bom começo, esse bom preparo de solo, essa boa correção, não só com calcário, mas fazendo uma fosfatagem, fazendo uma gessagem, é o que vai levar esse canavial para frente. Aí 2, 3, 4, até 10 anos aí. É o que todos esperam, né? Que todos esperam e todos precisam, né? Para diluir esse custo de plantio que é muito alto. Né? Com certeza. Matheus, muito obrigada. Eu que agradeço, Natália. Obrigada por acompanhar esse bate-papo de hoje. Para ficar por dentro das últimas notícias do segmento canavieiro, acesse o nosso site www.revistarpanews.com.br.